Aham, então vem cá, vamos ver aqui se vai dar certo. Vocês estão vendo aí como é que tá? Eu tô vendo aqui. Muito bom. E tá vendo tudo meu navegador ou só? E eu só tô vendo a apresentação. Muito bom. Deixa eu ver aqui só mais uma coisa. Ela ficou pequenininha de repente. O que será que aconteceu? Vou compartilhar de novo. Vamos ver. Aqui agora fica mais fácil. Vamos ver. Tá parecendo que não tá a tela toda, né? Não tá aparecendo, tá pequenininho? É, tá pequeno, né? Será que agora vai? Quando eu troco de janela, acontece a mesma coisa que está acontecendo com o Miltinho, né, Matheus? Saiu, Rê. Aí agora eu tô dando aqui. Mas é só quando troca de guia mesmo que dá esse problema. Pois é, então não vou conseguir acompanhar no chat, tá, gente? Infelizmente, que é o ideal, né? Então, vocês vão fazer essas tarefas pra gente. Boa noite, né, pessoal? Ei, Thaís, prazer. Prazer, Ei, tudo bem? tudo jóia. Renata, você vai fazer a gentileza de passar para a gente os slides? Isso. Ah, ótimo, obrigada. O Peter ele vai precisar compartilhar algumas telas, depois ele consegue fazer isso já mais no final da apresentação. Eu imagino que sim. Quer testar de então uma vez? Que aí a gente já começa com tudo encaixadinho? Se você puder, Peter, Sim, isso. tá. Eu vou precisar de espelhar um aplicativo, espelhar a minha página de pesquisa, também meu browser. Deixa eu ver se eu consigo aqui espelhar o aplicativo. Pode fazer agora? Pode. Gente, só um minutinho, tá? Quem já tá entrando, só um minutinho. Espelhou o aplicativo? A gente tá vendo o Zotero. Ah, tá ótimo. Então tá. Beleza. Deixa eu ver como eu faço para retirar. Saiu? Saiu. Tá ok. Quantas pessoas já estão na sala, gente? Por enquanto, 58 pessoas. Ué, podemos começar, né? A gente já deu um tempinho aí. Oi, Rê. Ei, boa Pi. noite, Lude. Boa noite, Lude. Tudo bem? Tudo Boa bom? noite. Boa noite. Tudo jóia? Tudo jóia. Será que a gente já começa? Podemos, né? Eu vou só abrir aqui para o Peter e para a Thaís, né? Pessoal, boa noite a todos e todas que estão aí presentes. Hoje é o segundo dia, né, do SOS TCC. Hoje a gente vai ter a presença, né, palestrante, a Thaís e o Peter, dois de uma vez hoje. Vocês verem que fazer um referencial teórico não é brincadeira, é a base aí para continuar aí com a pesquisa.
A Thaís é doutoranda lá no CPAD, da UFMG, e o Peter é mestrando. É isso, Peter? Do PPGSP. Isso mesmo. Da Universidade Estadual de... Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Eu sabia que era Niterói, era por aí, né? Então, eu queria já agradecer aí o Peter e a Thaís por toparem falar para essa galera toda, que a maioria são alunos aí da graduação de vários cursos de Belo Horizonte, do interior, tem gente aí de tudo quanto é canto aqui do Cefet, de outras universidades. Então, sejam todos bem-vindos. Thaís, muito obrigada. Peter, aí a palavra aí está com vocês, tá bom? Muito obrigada, professora Ludmila. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Thaís, como a Ludmila colocou. Eu vou dividir a minha fala com o Peter, mas primeiramente eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês que tiraram um tempo dessa terça-feira e à noite para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto tão legal, tão importante, né, e um momento tão importante do trabalho de pesquisa de vocês. Queria agradecer especialmente a Ludmila pelo convite, a toda a equipe aí do PET, as professoras Carolina, a Renata, todo mundo que está colaborando aí, o Matheus, o Milton, todos que estão aí na parte técnica também fazendo esse evento acontecer. E eu acho, gente, que é tão importante e é um momento ímpar para vocês, eu acho, esses 3 dias de curso, de treinamento, né? E ser online proporcionou também esse encontro nosso hoje, porque vocês estão num momento provavelmente crucial, né, que é esse momento de pesquisa, pensando o que vocês vão fazer, alguns aí iniciando, pensando no TCC, já nos primeiros semestres do curso, outros já do meio para frente. Então, eu diria que estar aqui hoje, né, estar participando de um curso como esse, pode auxiliar vocês a pensar não só a questão de referencial teórico, mas também o que foi abordado ontem pela Carolina, amanhã pela Ludmila. Então, acho que esse encontro a gente tende a ganhar bastante. Como a Lud colocou, eu sou doutoranda do CPAD, da UFMG. O Peter pode se apresentar posteriormente. A gente vai dividir a nossa fala, nesse primeiro momento, uma questão mais teórica, né? E a gente pensa, num segundo momento, o Peter vir projetando e mostrando umas ferramentas tecnológicas que têm facilitado a nossa vida acadêmica muito, e quando utilizadas, né, com parcimônia, com respeito ao rito acadêmico, também à rigidez acadêmica, elas tendem a favorecer e nos auxiliar também na construção dos nossos trabalhos. E eu fiquei pensando assim, como é importante, né, a gente ter encontros como estes, né? Eu lembro que na época da graduação, depois até mesmo no mestrado, eu não tive essa oportunidade de ter um momento de uma discussão como essa, né? Então, enaltecer esse projeto SOS-TCC, o PET, ADM, né, o próprio Cefet, por uma postura, né, colaborativa, porque quando a gente pensa no ambiente acadêmico, muitas vezes ele é um pouco árido, muitas vezes, né? A gente não tem muito tempo para pensar nas pessoas e pensar como as pessoas vão realizar os seus trabalhos. E fazer essa junção, né, de pensar num rigor acadêmico, técnico, científico, mas também com esse olhar para as pessoas, preocupar se elas estão conseguindo desenvolver bem seus trabalhos. Eu acho que a universidade, as instituições federais, públicas de todo o país tende a ganhar se a gente tiver atitudes como essa. Então, eu queria saudar e parabenizar aí toda a equipe por essa iniciativa, né? Pode passar, por favor? Obrigada. Então, já iniciando mesmo o tema, a questão do referencial teórico, a primeira pergunta, né? O que é esse tal referencial teórico, né? Nada mais é, gente, do que fazer uma referência, uma revisão da pesquisa, né? Quais são as discussões que estão sendo feitas por autores, por pesquisadores, sobre esse tema que vai ser abordado no seu trabalho, né? Então, nada mais é que resgatar o que há de mais relevante, de atual, na área que você deseja pesquisar. Então, esse embasamento teórico, essa construção, ela que vai garantir ali a qualidade científica do seu trabalho. E quando a gente pensa nessa nomenclatura, né, referencial teórico, por exemplo, as normas da BNT, elas não definiram muito bem essa nomenclatura, por isso que muitas vezes vocês podem ver assim, referencial teórico,
fundamentação teórica, revisão bibliográfica ou marco teórico. Então, varia de instituição para instituição. Então, eu acredito que o Cefet usa referencial teórico, mas basicamente todos, basicamente é a mesma coisa. A BNT ela não distingue essa nomenclatura, mas basicamente quer dizer essa revisão dessa pesquisa e das discussões que são feitas no campo. Pode passar, por gentileza, Renata. E como que a gente constrói, né, gente, esse referencial, né? Primeiramente, assim, o que eu poderia dizer é pesquisa, né? Pesquisar profundamente o tema que você vai abordar. Como eu disse, mais à frente o Peter vai trazer algumas ferramentas, né? Fazer alguma demonstração de ferramentas e aplicativos que podem auxiliar nessa trajetória, nesse percurso de pesquisa. Eu sei que nesse momento vocês estão trabalhando, né, o trabalho de conclusão de curso, mas quem sabe vocês venham a desenvolver uma pesquisa, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Então, eu acho que o percurso acadêmico ele é trabalhado assim, né, aos pouquinhos, e você vai construindo a sua trajetória. E se agora, né, no TCC, você já construir essa base sólida de como pensar, como fazer um referencial, quais ferramentas eu posso utilizar, isso pode favorecer muito vocês lá na frente, caso tenham interesse em continuar a vida acadêmica. Se não tiverem interesse de continuar a vida acadêmica, acho que a maioria aqui, se não todos, querem fazer um bom trabalho, né? Querem entregar um bom trabalho no final do curso, isso pode ajudar vocês profissionalmente, os trabalhos vão ficar no repositório, então, como a Carolina falou ontem, o Cefet está montando, né, um repositório da instituição, então vai ficar depositado ali o trabalho de vocês. Eu acho que é um motivo de alegria e orgulho muito grande, né? Você olhar e pensar, fiz um trabalho interessante, um trabalho com rigor científico, então acho que é por aí. Então, assim, reservar tempo mesmo, né, para ler sobre o tema que você está pensando em discutir, né? Selecionar, estudar, e uma coisa que eu até nos slides à frente eu coloco que é um pulo do gato, que é realmente os fichamentos, né, das referências bibliográficas importantes ali para o seu trabalho, né? Então, o que um leitor, uma banca, espera ao pegar um TCC? É que ele observe que aquela pessoa que desenvolveu, né, o autor daquele trabalho, ele demonstrou conhecimento ali sobre o objeto de pesquisa, né? Quais foram as linhas teóricas, né? Quais foram os autores, as teorias que foram utilizadas nesse trabalho que deram embasamento para você fazer a sua discussão. Você pode passar, Renata, por gentileza? Então, esse referencial teórico, ele constitui-se uma síntese da literatura, mas é uma síntese comentada e criticada. Mas à frente eu vou tentar esquematizar para fazer um entendimento talvez um pouco mais claro. Então, não é simplesmente você fazer uma relação bibliográfica de autores, de livros, não é simplesmente isso, é você construir um texto, você ir tecendo, né, eu diria, esse embasamento teórico com uma síntese, com um comentário, com um olhar mais crítico, né, dialogando ali com aqueles autores que você está usando para construir esse seu embasamento teórico. Então, nós devemos analisar e organizar as principais ideias, teorias, quais foram as descobertas, quais são os debates encontrados ali nos estudos, esses estudos anteriores, né? Então, a gente tem a chance, né, imagina, de pegar um arcabouço teórico sobre um tema que você está interessado, olhar para quem já pesquisou, já se aprofundou um pouco sobre esse tema e ver até onde ele foi, né? Poder ver as lacunas, observar pontos positivos, talvez fazer críticas. Isso que faz a construção e o universo acadêmico ele crescer, né? Florescer. Então, essa síntese implica, então, identificar as tendências, como eu disse, as lacunas, pontos de convergência, divergências na literatura relevante para o seu tópico de pesquisa. Então, é sempre olhar para o que está posto, né? Qual é o estado da arte, né? Ou seja, em que momento da pesquisa, o que já foi feito até então desse objeto de pesquisa, né? Daquilo que você quer pesquisar. Então, nesse primeiro momento é mapear isso. Opa, eu vou olhar o que foi feito. Esse eu diria que é o primeiro momento dessa construção do referencial teórico. Você pode passar, Renata, por gentileza? E quais são esses objetivos, né, que eu poderia dizer
do referencial teórico. É óbvio, gente, que essa apresentação aqui é fruto de uma trajetória minha, já acadêmica. É óbvio que também a maioria das coisas as informações que eu estou compartilhando com vocês faz parte do rito acadêmico, né? Mas eu entendo que a forma de pesquisar, de uma forma geral, cada um vai encontrando a sua. Mas existe um rito científico a ser seguido. Então, alguns pontos que eu trago a vocês fazem parte desse rito e outros são formas que, a partir da minha trajetória, eu entendo que podem facilitar no momento dessa construção desse referencial teórico, no caso. Então, a revisão da literatura ela apresenta alguns propósitos, né? Por exemplo, delimitar ali o problema de pesquisa. Por que é importante a gente pensar nessa delimitação? Porque ela permite ao pesquisador definir o foco do estudo. Então, quando a gente já começa a pensar em algo que a gente quer estudar, a gente tem que pensar assim, opa, qual que é o meu recorte? Por isso que a gente fala desse recorte, para você ter foco no estudo, porque quando você começa a ler sobre determinados assuntos, você vai vendo que é um mundo, abre-se um mundo de informações. Então, nesse momento, principalmente num TCC, há uma necessidade de você ter um foco, delimitar ali qual que é o seu problema de pesquisa. A Carolina falou um pouco sobre isso ontem. Então, importante, né? E geralmente esse momento é um momento, pelo menos para mim, foi um pouco dificultoso. Eu, assim, até a professora ontem, a professora Carolina, falou assim, muitos de vocês tiveram metodologia no começo. Então, no meu caso, também foi um pouco complexo compreender esse saber científico no começo da minha vida de pesquisador. Então, algumas orientações que meus professores e amigos passaram, eu fui acumulando em diversas palestras de como me organizar melhor, como ter esse referencial teórico mais solidificado. Eu acho que você está online? Tá tudo. Então, tá certo? Então, nesse sentido, eu acho que assim, eu acho que todos estão me escutando, porque eu escutei uma mensagem de queda aqui do streaming, caiu, então eu fiquei um pouco... Estamos te ouvindo sim, Peter. Sim. Então tá, obrigado. Então, como levantar essas questões, eu acho que foi fundamental, porque às vezes a gente vai fazer uma pesquisa e a gente não tem noção assim, de saber como está, em que pé está aquele debate que nós estamos querendo propor, né, o nosso objeto, o nosso recorte. Então, eu lembro de meus orientadores falarem muito assim, olha, você tem que virar um rato de bibliografia, né? Mas como fazer isso? Como fazer essas pesquisas, né? Então, existem algumas ferramentas, pessoal, que nós vamos disponibilizar alguns links, que eles têm uns operadores booleanos muito similares. Então, eu não vou ficar muito repetitivo em como fazer esse tipo de pesquisa. Eu vou utilizar somente a Biblioteca Digital Brasileira, que eu acho que ela até agora ela absorveu o catálogo de teses e dissertações da CAPES, antes de entrar num aplicativo que eu utilizo para poder também fazer a organização desses materiais. Porque, primeiramente, você tem que pegar e levantar essas referências suas, para depois você decidir qual o referencial teórico você vai seguir. Então, essas plataformas de pesquisa, elas são fundamentais para isso. Então, é ali que você vai pesquisar de acordo com o seu eixo temático, né, as palavras-chave do seu trabalho, para você ver, basicamente, assim, quem se cita mais nesse assunto, quem está, vamos dizer, quem é o autor, né, que é a referência para essa temática que eu estou querendo propor, né? Então, uma sugestão que eu tive lá no começo do meu mestrado, né, do meu orientador, é que ele falou assim, olha, Peter, eu acho que você pode fazer o seguinte, você vai fazer esses tipos de pesquisa e você sempre vai nas referências bibliográficas e vai fazer essa busca dos autores repetidos. Então, geralmente, quando você pega um artigo que você vai fazer a pesquisa sobre a sua temática, depois de você fazer o
download de livros e artigos nesse aspecto, você vai ver que as referências bibliográficas, elas se repetem em alguns autores. E, geralmente, esses autores que se repetem, eles são autores de referência da sua base, né, do seu eixo temático. Então, esse é um caminho que é interessante. Então, eu vou utilizar aqui, por exemplo, um dos sites, né, que é a Biblioteca Digital Brasileira, de catálogo de tese, mas aí tem vários aqui, né? Tem o Google Acadêmico, que é o Escola, tem o catálogo de tese, tem a Cielo, tem o JotStore, né? Tem algumas dessas plataformas que eles cobram para a pessoa fazer a utilização, mas eu não sei como que funciona no Cefet, se, por exemplo, vocês têm acesso a isso, mas geralmente quem é da biblioteca ou os professores tenham acesso a essas plataformas como a AAA Explore, Science Direct. Então, para você fazer o download desses, porque às vezes a sua temática vai estar, tem algum artigo que te interessa dentro dessas plataformas que você quer fazer o download por assim. Então, aqui, por exemplo, eu vou espelhar aqui a Biblioteca Brasileira. Deixa eu pegar aqui. Consegui espelhar? Sim, né? Sim, está espelhando. Ah, tá ok. Então, aqui dentro, por exemplo, dessa Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, é uma das ferramentas. A gente vai disponibilizar essas outras ferramentas que funcionam, gente, com operadores booleanos muito similares. Eu vou fazer depois só mais uma referência aos repositórios institucionais também, que eu acho que é importante, porque às vezes nessas plataformas não contém, por exemplo, monografias. Às vezes as monografias elas não estão nessas plataformas e às vezes tem muitas monografias que têm mais relação com o seu eixo temático. Então, por exemplo, essa Biblioteca Digital Brasileira aqui de Teses e Dissertações, você pode fazer tanto uma busca direta, aí tem vários, né, tanto por autor, título, aí se você aqui, ela está um pouco lenta, eu fiz um teste antes, ela está um pouco lenta, mas aqui quando você vai na busca avançada, e os operadores booleanos dessas plataformas, eles são muito similares, então assim, você não vai ter muita dificuldade, é só para, primeiro, você poder ter essa noção de onde, né, onde eu vou levantar esse material, como eu vou levantar esse material, como eu vou saber quem está estudando o meu objeto. Aí, por exemplo, aqui eu posso, né, por exemplo, a Thais abordou em um do eixo temático dela, ela falou sobre mulheres, né? Aí falou gestão, né? Aí, entre esses eixos temáticos, as palavras-chave, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, desigualdade. Aí buscar. Aqui você pode escolher, né, pessoal, o idioma, se você quer, na dissertação, relatório, tese. Essa plataforma ela está um pouco instável. Eu tentei acessar ela hoje à tarde, ela também estava. E a busca do referencial, ela é muito importante, porque às vezes a gente pode acabar escolhendo um referencial que não nos ajuda. Então, e já aconteceu comigo algumas vezes de pegar algum intérprete de algum autor que ele não era a referência naquele assunto e aquela própria, vamos dizer assim, aquela própria interpretação, ela era muito mais heterodoxa do que se comportaria assim a uma interpretação do próprio autor. Então, é muito importante a gente filtrar dentro dessas possibilidades de artigo, você verificar nos próprios referenciais desses autores para você situar quem realmente ele está entre os mais citados. Mesmo que talvez você fale assim, olha, mas o meu objeto de pesquisa,
esse autor, que ele é a referência, vamos dizer, sobre o assunto, ele não responde ao meu recorte social, ao meu recorte de objeto. Mesmo que ele não represente, né, esse recorte seu de objeto, ele vai servir de base para a construção do seu referencial teórico, mesmo sendo um contraponto. Mesmo que você encontre, talvez, dentro desses referenciais, alguém que tenha mais relação com o seu objeto de estudo, e ele responda mais à sua especificidade do que um autor que tenha mais relevância no cenário acadêmico. Né? Porque, às vezes, o que pode acontecer é que esse recorte do objeto, esse recorte social que a gente faz, ele é bem delimitado a uma experiência da sua empresa, né? Do ambiente que você trabalha, da instituição que você trabalha. Aí, talvez, aquele referencial, ele não está, talvez, se adaptando como você compreende, mas a importância dele ainda assim existir no seu trabalho, para você fazer o contraponto, até mesmo a esse referencial, e propor algum objeto, ou até mesmo fazer a justificativa do seu objeto, porque esse referencial não tem uma relação tão, vamos dizer, tão direta ou tão clara quanto você observa no seu objeto de pesquisa que se propõe à sua hipótese. Então, há esse tipo de importância, né, de você ter esse referencial de em que pé está esse debate contemporâneo, né, que muitos falam, né, o estado da arte da academia. Então, aqui, por exemplo, quando eu fiz essa seleção, veio vários textos aqui de pessoas que têm essa relação entre, né, mulheres, gestão e desigualdade. Então, você vai poder observar que entre as outras plataformas ocorre da mesma maneira. Você vai diferenciar os seus operadores, né, as suas palavras-chave, e para se adequar a isso. Aí você vai fazer o download desses artigos e vai ver as referências. E à medida que você for fazendo, né, lendo esses artigos que são similares ao que você pretende trabalhar e observando as referências, você vai ver que elas se repetem. Então, você vai ter uma direção um pouco sobre em que horizonte, né, está esse debate que você está propondo. As outras plataformas, tanto como o Google Acadêmico, que eu acho que está espelhado, tanto com a Cielo, elas funcionam com operadores similares. Só que, às vezes, a base de dados de artigos, ela é superior em determinados aspectos, talvez, assim, para, vamos dizer assim, instituições de fora do país, que talvez essa base de dados nossa aqui da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações não tem. Mas eu acredito que, nesse aspecto, você vai estar muito bem suprido, né? Aqui eu não citei, por exemplo, um link direto dos repositórios institucionais, porque você vai poder fazer uma pesquisa, talvez, às vezes não vai ser só em teses e em dissertação que você vai encontrar a relação com o seu eixo temático. Às vezes tem inúmeras monografias que já trabalham também aquele tema, e você pode encontrar essas monografias, por exemplo, dentro dos repositórios dos cursos. Esses repositórios é muito simples acessar. Vou dar como exemplo aqui, por exemplo, o repositório da UFMG da administração. Eu vou botar aqui, ó, repositório administração. Então, aqui, se eu for fazer uma busca dentro do repositório da UFMG, eu vou também encontrar, por exemplo, eu quero pesquisar, por exemplo, representatividade e gênero. Dentro, aqui até colocou, né, tem, por exemplo, se você quiser, se você está interessado no orientador ou num autor que você viu uma palestra, quer encontrar algum artigo dele, um assunto, tal, você pode até escolher membros da banca e tudo, mas eu vou retirar esse filtro, né?
Aí, por exemplo, eu quero ver representatividade de gênero dentro da administração pública, né? Aqui também, que é um outro operador. Aí você vai ver que vai ter aqui, ó, vários trabalhos dentro ali da UFMG, dentro da administração. Aí suponhamos que eu tire aqui, vou tirar, eu não quero esse filtro da administração pública. Aí tem aqui, por exemplo, ó, tem uma monografia, ó, que geralmente dentro dos outros repositórios não vem, ó, caracterização e representatividade dos conselhos e comitês das bacias hidrográficas. Aí tem vários trabalhos que tem a palavra gênero e você vai refinando de acordo com o seu eixo temático uma melhor pesquisa. Então, a partir do momento que você faz essa seleção, suponhamos que você fez a seleção de todos. Vou tirar aqui o espelhar agora. Você faz essa seleção de todos esses materiais que você viu que tem relação com seus eixos temáticos. Acho que agora vem a segunda etapa. Você já tem os materiais. É importante, gente, talvez assim, pode parecer meio bem básico que eu vou falar, mas geralmente acontece. Eu já vi pessoas perderem, às vezes, os seus materiais por eles estarem somente em dispositivos externos de armazenamento, né? Então, às vezes, a pessoa salva somente no notebook dele, no pendrive, aquela coisa. E, às vezes, você está ali escrevendo, separando material e, do nada, apaga tudo e a pessoa acaba perdendo um bom pedaço do que ela já escreveu. Então, eu acho importante, talvez, a pessoa manter, né, essas pesquisas e essas escritas, né, em alguma nuvem, né, em algum, vamos dizer, algum servidor diferente. Eu, particularmente, vou falar da minha experiência, né? Então, quando eu fazia minha graduação, eu fazia muitas resenhas, aí eu anotava tudo no apunho, lá, as resenhas dos livros, as matérias e tudo mais. E nisso eu não tinha ainda digitalizado todo, né? Eu não utilizava muito esses recursos da nuvem, dos meus estudos. Então, aí numa das minhas mudanças de apartamento, eu tinha um baúzinho, todas aquelas anotações, eu perdi tudo. Foi uma tristeza perder inúmeras coisas que eu escrevi. Então, eu acho que é importante. Às vezes, cada um tem até um colega aqui falou, né? O Overleaf é muito bom para quem já está usando. Então, assim, cada um tem uma plataforma, um modo de se organizar. O que eu vou apresentar posteriormente aqui, eu utilizo tanto o Google Drive, mas eu utilizo também o Zotero, né? Mas eu conheço colegas meus que utilizam, por exemplo, Mendeley, utilizam outros recursos, utilizam as suas digitalizações em outras maneiras. Mas eu acho que é importante você pegar e você ter esses dados, essas informações que você coletou, armazenado na nuvem, armazenado, não depender só de um dispositivo de armazenamento externo, porque às vezes você teve tanto trabalho, com tanto tempo, e perder tudo isso é muito desgastante. Então, eu acho que nesse aspecto. Então, eu utilizo muito, gente, o Zotero para poder organizar a minha bibliografia. Eu não sei, por exemplo, talvez alguns colegas, eu acho, honestamente falando para vocês, que essas coisas já estão, de certa maneira, bem ultrapassadas, porque eu andei fazendo uns estudos sobre essas IAs, né? E os repositórios de modelos de IAs, eles estão muito avançados. Eu não sei se vocês sabem, mas tem como fazer funcionalidades de IA no seu próprio computador, offline até. Então, existem vários modelos de organização de bibliografia, assim, mas dos quais eu não tenho muito ainda conhecimento, mas eu já dei uma pesquisada, né? Talvez depois, se vocês quiserem, eu posso até passar o link para vocês do software utilizado e também da plataforma de modelos de IA, que também trabalha com essas referências e tudo mais, mas eu utilizo até porque eu acho que foi um modo que eu encontrei, tanto de não me perder muito dentro da bibliografia, quanto também de eu manter, né, vamos dizer assim, uma certa organização do que eu estou estudando.
Porque às vezes, pessoal, eu não sei qual é muito a experiência de todos vocês. Às vezes a gente tem, por exemplo, alguns autores, eu falo por minha experiência, é o exemplo que eu vou dar para vocês aqui, como eu utilizo o Zotero. Às vezes a gente tem alguns autores que a teoria deles, ela é um pouco desgastante, você vê. Então, às vezes você pega assim, não compreende muito bem o que ele está falando no texto, né? Você está lendo o livro dele, a teoria dele, e tem uma certa complexidade na teoria. Aí, só que às vezes aquela mesma pessoa tem, por exemplo, ela tem as aulas registradas, algumas aulas registradas no YouTube. Aconteceu isso comigo, né? Eu estava estudando uma determinada disciplina, o autor era Niklas Luhmann, é um sociólogo, e ele tinha uma teoria do sistema e tal. E eu fui ler o texto dele e tal, falei assim, vou ver um pouco, ver o que tem dele de material, né? Aí eu fui lá e falei assim, olha, aí eu vi lá do Luhmann uma aula dele explicando a teoria dos sistemas. Então, assim, depois que eu fui, por exemplo, para o livro, facilitou muito a compreensão daquela temática. Porque, às vezes, algumas informações elas não estão nos trabalhos dos autores e da forma como nós estamos pesquisando. Por exemplo, também no meu trabalho de graduação, eu pesquisei um autor que ele dava aula na Universidade de Chicago e tinha uma informação somente no site da Universidade de Chicago sobre a vida dele, o comportamento dele religioso e tudo. E aquilo para o meu trabalho era importante. Então, assim, estava lá no site, né? Então, eu utilizei o Zotero, eu consigo armazenar todos esses tipos de informações. Tem até um colega que falou assim, o Zotero é maravilhoso, ele é gratuito. Sim, ele é de graça, né? Existe, por exemplo, se você for utilizar ele, a função dele da nuvem, né? Eu acho que você paga. Então, por isso que eu fiz por exemplo, eu fiz eu pego os meus materiais, eu jogo no Google Drive e depois eu vou e faço o link com o Zotero. Eu vou explicar melhor, eu acho, espelhando a minha tela. Então, vou pegar aqui, vou espelhar o Zotero. Deixa eu ver. Espelhou o Zotero? Sim. Tá. Então, sim, gente, olha, o Zotero, ele precisa de um login. Isso é muito bom. Você vai lá, faz... Eu não sei se é necessário para utilizar, mas eu recomendo. Por quê? Porque às vezes você tem mais de um dispositivo, né? Às vezes você tem um em casa, você tem um notebook e tal. Não sei se ele funciona em aplicativos no Android ou alguma coisa assim, mas eu sei que Linux e Windows ele funciona muito bem. Então, às vezes você tem algumas plataformas, quando você tem o seu login, automaticamente em qualquer lugar que você faz o login, está toda a sua bibliografia ali, então facilita demais. Então, o exemplo que eu estava dando para vocês é desse cidadão aqui, ó, desse autor. Deixa eu ver aqui. Niklas Luhmann. Aí, por exemplo, aí está aqui, ó, algumas obras que eu estudei dele. Aí no Zotero, gente, eu consigo, por exemplo, registrar, esse daqui é o vídeo, que ele deu a aula dele lá e tudo mais. Aí, por exemplo, eu fiz aqui o registro dessa aula, como que se faz? Suponhamos que vocês estão fazendo o seu TCC. Então, você pega lá, por exemplo, você fez lá o login, entrou no site, registrou, fez o seu login, fez o download do aplicativo. Aí você pega, aí vai abrir aqui, não vai ter essas pastas aqui ainda, mas vai estar assim, minha biblioteca. Aí suponhamos que você faça lá você clica aqui, ó, eu quero uma nova coleção. Vou colocar aqui, ó, SOS TCC. Aí você tem aqui, né? Aí você está lá pesquisando. Você fez o download, por exemplo, de um texto. Eu tenho aqui, por exemplo, vou pegar um livro que eu tenho aqui para poder exemplificar. Aí eu tenho aqui um texto um livro do Niklas Luhmann mesmo, vou pegar, que é a Teoria da Sociedade.
geralmente, pessoal, dentro dos artigos que vocês fizeram downloads e dos livros, quando geralmente artigo vai ter o DOI, né? O DOI, que algumas pessoas falam. E também os livros têm o ISBN, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, se eu não quero adicionar esse livro de uma forma direta, peguei aqui o SOS-TCC, essa aqui é a pasta onde eu vou selecionar todos os meus livros e artigos que eu vi que estão em relação com o meu eixo temático. Aí eu pego e falo assim, não, eu vou adicionar um livro. Tem a função aqui, nesse mais aqui, né? No canto esquerdo aqui, gente, superior, e eu tenho como colocar livro e adicionar aqui no canto direito aqui da tela as informações sobre o livro. Mas tem uma coisa que eu acho legal. Você pode, talvez, porque o banco de dados é alimentado pelos próprios usuários. Então, você pode pegar, por exemplo, essa varinha mágica, eu acho que é uma varinha mágica, e você pode digitar tanto o ISBN, o DOI, e ver se eles já possuem no catálogo, né, dentro da base de dados, a obra. Eu vou pegar e vou copiar e colar aqui uma, por exemplo. Ó, peguei um livro aqui e coloquei aqui. Aí veio aqui, ó, teoria da sociedade, aí veio aqui. Às vezes, pessoal, pode acontecer de algumas informações aqui estarem um pouco incorretas. Aí você pega e faz a correção dessa. Então, geralmente, quando antes eu vinha aqui e colocava para anexar, armazenar na nuvem dos hotéis, aí eu sei que eles têm um limite. Eu não lembro se era 200 megas, alguma coisa assim, bem pouco. Aí eu ocupo o espaço muito rápido. Aí o que eu fiz? Eu peguei, né, por exemplo, o livro, ó, eu jogo aquele livro que eu estou utilizando lá no... Eu não sei se vai estar espelhado as duas janelas ou tem como espelhar as duas. Mas eu pego aquele arquivo que eu fiz o download e tudo mais. Eu estou utilizando aqui o livro dele, da Teoria da Sociedade, volume 1. Então, eu vou lá, jogo ele no Google Drive, aí eu gero um link compartilhado comigo, né? Deixa eu ver se eu consigo espelhar a outra tela aqui agora para facilitar. Eu acho que eu tenho que parar de compartilhar o Zotero, né? Para compartilhar outro, né? Acho que sim. Tá. Então, vamos lá aqui. Deixa eu compartilhar outra tela. Pronto, né? Aí, por exemplo, eu tenho geralmente uma pasta no Drive. Gente, o Drive eu acho que, sem querer ser também simplório, mais repetitivo, mas às vezes as pessoas não conhecem. O Drive assim como as pessoas têm um e-mail, uma Google, um Gmail e tudo mais, ele tem uma pasta que você pode armazenar os seus arquivos, né? E ele fica na nuvem, ele tem uma capacidade dele que você não paga, e a partir de determinada capacidade, então mas dá para armazenar muita coisa. Aí, geralmente, eu venho nesse Drive, por exemplo, peguei esse livro do Luhmann lá. Aí eu vi lá no livro do Luhmann o ISBN dele aqui, ó. Aí eu copiei lá, né? Caiu lá o ISBN. Deixa eu pegar aqui. Tá? Aí eu venho aqui, faço assim, compartilhar, copiar link. Aí, quando eu copio esse link, eu retorno lá no Zotero. Eu vou ter que parar de compartilhar com vocês aqui novamente. Aí eu venho aqui, ó, no Zotero, ó, o botão direito, dentro daquele livro, aí eu venho assim, ó, anexar link para o URL. Aí eu coloco aqui, colo ele, ok. Então, a partir do momento quando eu faço essa ligação,
quando eu clico 2 vezes, ele abre o livro no meu Drive direto. Então, às vezes é óbvio que às vezes, geralmente a gente tem a biblioteca armazenada de maneira física no computador, dos nossos livros e autores, mas assim, às vezes você está em outro lugar e você quer acessar aquele texto seu, você está com um outro computador e você loga, você tem acesso rápido àquele autor e às obras. Eu vi nesse caminho uma forma boa de organização. E um outro exemplo também, que eu posso dar que facilita um pouco a nossa vida. Tá compartilhando a tela agora, gente? Tá, né? Sim. Sim. Então, vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, como utilizar ele dentro dos editores de texto. Eu acho que essa é a parte que facilita ainda mais a utilização desse aplicativo. Por exemplo, suponhamos que você está lá lendo, né, fazendo a sua pesquisa, e a organização das referências e citações, ela se dá de maneira automática. Eu sei que o Zotero tem extensões, por exemplo, em outros editores de texto. Então, um dos editores de textos que eu uso, né, é o Google Docs, mas eu acho que quem usa o Word ou usa outras plataformas também, ele tem essa capacidade de estar na extensão para você adicionar essa extensão dele. Então, o meu aqui, ele já está aberto, né, e essa extensão também já está no meu Google Docs. Então, geralmente, quando você vai fazer, né, a citação do texto, vou pegar aqui uma simples parte do texto. Aí eu vou, né, suponhamos que aqui eu peguei essa parte do texto e eu quero fazer o referencial bibliográfico desse texto, né? Vamos pegar aqui, só para... Então, só olha, como é simples, né? Eu peguei essa parte aqui da introdução ali do livro do Luma, aí eu venho assim, eu quero adicionar agora a referência a esse texto. Eu venho adicionar citação, ele já está linkado, pessoas, com a minha conta e tudo mais. Aí eu coloco ali, por exemplo, a obra, né? The Theory. Aí eu vejo aqui que está o registro dela aqui do Luma, aí eu coloco aqui. Aí ele já cita automaticamente, né, vamos dizer assim, ele já copia. E a referência dessa obra que você faz a citação, ela também vem automaticamente a partir da citação e do momento que você coloca a primeira referência. Então, por exemplo, eu venho aqui em Zotero, aí eu vou lá assim, adicionar bibliografia. Então, automaticamente ela já vem para cá, para as referências, já a bibliografia da citação que você propôs a se fazer. Esses modelos de referência, né, por exemplo, aqui a gente usa a BNT. Você pode procurar esses modelos, né, fazendo a edição dele. Ele proporciona você pesquisar até mesmo por instituição. E se a instituição não tiver, por exemplo, cadastrada como modelo de referência no Zotero, você pode adicionar as características das quais a referência você quer utilizar. Então, gente, existem inúmeras, né, plataformas, inúmeros modos de você se organizar textualmente. Eu acho que, assim, esse foi só um. Eu não sei se eu consegui passar isso de uma maneira muito clara, específica. Eu sei que construir esse referencial, ele é importante. Eu encontrei esse modo de organização de biblioteca e bibliografia para fazer um artigo de uma maneira mais fácil, no meu caso, né? Mas eu sei que existem outros modos e outros métodos que as pessoas utilizam para fazer isso. Então, eu acho que é por aqui, assim,
eu acho que eu encerro aqui a minha fala e abro para eventuais perguntas e dúvidas também. Agradeço também a presença de todos. Obrigada, Peter. Só complementando um pouco, aí nós colocamos, acho que isso, alguns aplicativos e ferramentas, né, que são semelhantes ao Zotero, que podem ajudar vocês na organização. Então, à medida que os slides forem encaminhados, vocês podem dar uma olhada, né, nesses aplicativos, nesses sites, talvez dar uma lida nos manuais. Tem muita coisa também no YouTube que vocês podem consultar, aprender passo a passo. Nossa intenção aqui era pincelar um pouco, né, sobre o referencial teórico, um pouco dessa construção, né, de um trabalho que é um momento tão importante, e mostrar também uma ferramenta, porque eu acho que a nossa grande, que eu poderia dizer que poderia caracterizar esse encontro nosso de hoje é pensar nessa organização, né? O quanto essa organização pode ajudar vocês a fazer um TCC de uma forma mais leve, uma forma mais que vocês podem aproveitar mais, sem muito sofrimento, enfim. Eu, enquanto o Peter foi falando ali, eu peguei algumas perguntas do chat que eu gostaria de responder. Primeiro, dizer para a Mary, que ela falou que está muito animada, e eu acho que isso é muito importante, Mary, você está animada com o seu trabalho. Eu acho que já um primeiro pontapé inicial importante é a gente estar com uma gana, né, de querer fazer, pesquisar e aprender e partilhar também com outras pessoas, né? Acho que estava até pensando sobre isso, o quanto é que é importante a gente participar de eventos acadêmicos, sabia? Às vezes, se você estiver aí na instituição, agora a gente está no momento de greve, né, mas retornando, né, ou mesmo eventos online, né, hoje em dia, esses eventos online proporcionam a gente estar pertinho, como a gente está fazendo aqui agora, né, então, sempre que vocês puderem, participem de eventos acadêmicos, sempre que a gente está ouvindo outras pessoas falando, ou tem essa oportunidade de participar desses eventos, a gente tem insights, a gente tem outras reflexões que vão além da gente estar ali em sala de aula, ouvindo o professor o tempo todo, que é muito bom, mas também nos ajuda nessa construção. A Isabela Perdigão, tudo bem, Isabela? Você perguntou sobre... Deixa eu só voltar aqui a pergunta da Isabela. Deixa eu ver aqui. Uma das primeiras. Thaís, como saber se a ideia de problema de pesquisa que eu tiver vale a pena, de fato, escrever sobre? Lendo artigos? Sim, Isabela, eu diria que é um bom início você ler artigos, eu diria que você conversar com um professor, se você já tiver um orientador, trocar uma ideia, pensar na pertinência, de fato, né, dessa sua ideia. Se ela está alinhada à sua área de atuação, eu sei que aqui a gente tem vários cursos, né, e agradeço a todo mundo aí que está ouvindo até agora, né, gente? A gente falando aqui, pensando junto com vocês. Mas eu acho que é isso, Isabela, pensar se está... qual que é o impacto, né, dessa sua pesquisa, aquilo que você está propondo estudar para a sua área, né? Ela é pertinente? Ela é relevante? Então, ler artigos, fazer revisões sistemáticas, como eu falei, participar de eventos acadêmicos, conversar com os professores... Eu sei que os professores do Cefet, já puxando sardinha, né, porque pelo contato que eu tive, são pessoas super abertas também, então, assim, marcar uma hora, o professor, posso conversar com você em algum momento, chamar para conversar, trocar uma ideia, acho que é importante, porque são pessoas que estão pensando, estão pesquisando, estão no cenário, então podem ajudar a pensar com você se é relevante, é importante o tema. E à medida que você vai lendo, vai estudando, você vai vendo se de fato o que você está pensando em pesquisar, se vai contribuir, se é pertinente realmente você trabalhar. O José Vanderlei, ele perguntou se ele pode usar um autor só. Então, José, eu penso que você tem que usar mais de um autor, né? Assim, pelo menos 2, 3, 4 autores. Porque a intenção ali da construção do referencial teórico é você poder fazer uma troca, uma discussão, entre aspas, né, entre os autores, para você construir esse embasamento teórico. Então, eu penso que um autor não seja suficiente para você construir esse embasamento teórico rico, tá, para a sua pesquisa. Eu sugeriria você pensar em 2, 3, até 4 autores nesse momento para o TCC, acho que é suficiente, como eu falei, pensar numa coisa enxuta, mas que seja coesa, que seja uma leitura gostosa para o seu leitor, que você tenha também alegria de fazer esse trabalho, sabe?
Então, pensa um pouco mais sobre mais de um autor, sim, eu acho que é interessante. O outro que eu anotei aqui é da Fernanda Correia, né? Ela pergunta sobre se ferramentas estatísticas podem ser utilizadas, devem ser citadas, né, no referencial, nessa questão da análise de dados. Sim, Fernanda, porque aí você cita no referencial e você traz um embasamento do porquê você está utilizando essa ferramenta estatística. E aí você justifica ali no referencial sua metodologia. Você utiliza autores para isso, você reforça isso na metodologia, mas é importante, sim, citar no seu referencial e trazer esses autores para essa discussão, sabe? Eu acho que vai te dar um embasamento legal, então você pode trabalhar tanto com pesquisas quant, quali, é interessante trazer. Uma outra ferramenta também, uma inteligência artificial que a gente tem falado muito sobre o chat GPT, né, gente? A gente até pensou em fazer, mas eu acho que a demonstração, mas eu acho que a maioria de vocês já tem conhecimento. O que a gente diz, pelo menos é a minha postura, enquanto pesquisadora, não sei o que os professores aqui em sala pensam a respeito, eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar, né? Então, a gente usar de parcimônia, usar com inteligência, com sabedoria, a ferramenta, né, da melhor forma possível. Então, as inteligências artificiais vieram, de fato, para ficar, mas que a gente possa usar isso de uma forma mais tranquila, porque eu penso que nada substitui as nossas relações humanas, as pessoas, né? Então, nós temos que nos adaptar, né, e utilizar isso da melhor forma possível nos nossos trabalhos, né? E aí, gente, no mais, agradecer muitíssimo mesmo vocês. Não sei se as professoras querem comentar alguma coisa, mas alguém queira perguntar. Está passando a lista de presença, né, que eu vi aqui no chat. Esses são os nossos contatos, meu e-mail e do Peter. E, no mais, agradecer muitíssimo vocês, a todos e todas, pela atenção e o convite também, tá? Muito obrigada. Se o Peter quiser também fazer o agradecimento, fica à vontade. Também gostaria de agradecer a todos, né? Eu vi aqui uma pergunta final do Warley Souza, ou Varley, né? Falando assim, o referencial teórico e o estado da arte são a mesma coisa? Não, não são, Warley. O estado da arte é onde está, né, o debate do que você está estudando contemporaneamente, né? Às vezes, em que pé, né, está esse debate? Então, às vezes, o seu referencial teórico ele vai apontar para a localização desse debate atual. Então, são coisas distintas. E eu também gostaria de estender meus agradecimentos, né, a todos por estarem aqui até esse momento, e também ao PET, ao Cefet, né, e qualquer coisa, os nossos contatos estão aí. Muito obrigado. Ei, pessoal, boa noite. Thaís, Peter, muito obrigada aí por cederem também um tempo do dia de vocês para fazer essa palestra aí para a gente e orientar os alunos. A gente teve em torno de 111, 115 pessoas aqui presentes. E é um recorde, assim, né, assim, que a gente tem visto, né? E eu queria muito agradecer esse bate-bola seu com o Peter, eu acho que foi muito complementar. E obrigada mais uma vez. Rê, você quer... Desculpa, você quer fechar, Rê? Posso fechar sim, gente. Queria agradecer, né, enormemente aí a presença da Thaís e do Peter. Eu acho que eles trouxeram de forma bastante objetiva e consistente aí o que trilhar aí os caminhos que a gente tem que percorrer para consolidar um referencial teórico. E agradecer também a iniciativa de trazer ferramentas, né? Assim, eu acho que é algo que a gente tem que explorar. A gente está falando aí de um mundo, né, que a inteligência artificial, eu concordo com a Thaís, ela veio para ficar. Mas, por outro lado, né, assim, eu também penso muito no uso que a gente pode fazer dessa inteligência artificial. Eu tenho pensado, assim, elaborado na minha cabeça, tá, gente? Assim, a gente fica estudando, mas é uma elaboração própria. Eu tenho entendido as inteligências artificiais, né, como um instrumento que pode promover um ponto de partida interessante para o que a gente vai fazer.
Então, no caso de uma revisão da literatura, né, da construção de uma revisão do referencial teórico, eu acho super interessante a gente pensar na inteligência artificial como um instrumento para poder dar insights iniciais, para a gente, por exemplo, uma coisa que é super, assim, eu acho sensacional que a inteligência artificial faz para a gente, é sintetizar alguns elementos dos artigos. Então, a Thaís falou, por exemplo, daquela leitura transversal. Para evitar o trabalho que a gente tem de fazer isso, é possível que a gente use, por exemplo, algumas ferramentas que vão... E aí eu vou dar um exemplo, eu vou até colocar aqui no chat para vocês, de uma ferramenta que eu tenho usado e que eu gosto bastante, chama SciSpace. Aí é só jogar no Google, tá, gente? Para pegar o link. Ela permite que a gente faça o upload de artigos, né? Então, a gente baixou lá os PDFs, faz o upload e pede para sintetizar, falar assim, qual que é a principal proposta metodológica desse artigo, quais são os principais achados. Então, eu acho que esses caminhos exploratórios, que são o que dá mais trabalho na revisão da literatura, tá, gente? Porque depois que você tem as coisas mais ou menos organizadas, a gente já começa a conseguir produzir sem muita dificuldade. E aí eu acho que esses caminhos exploratórios iniciais, a gente pode fazer um ótimo uso da inteligência artificial para isso. Tá? Então, assim, e muito cuidado, gente, porque assim como a gente tem detector de plágio, já existem detectores da probabilidade de que determinados, né, partes textuais do seu documento tenham sido escritos por inteligência artificial. Claro que não é exato, mas é a probabilidade daquilo ter sido feito. E a gente já tem considerado isso, inclusive, na hora de fazer publicação. Uma outra dica que eu acho que é legal é contar para vocês, né? Mas assim, tipo, qual que seria aí né, os caminhos dessa inteligência artificial. As principais editoras, elas já têm pedido aos autores, assim como existe uma demanda de que os autores façam a identificação de quais foram os pesquisadores que estão envolvidos no artigo e como que eles se distribuíram nas atividades para a construção daquele artigo, o Arthur, já existem até artigos sobre o fato de que o uso de certas palavras... Exatamente, é isso que ela pega, tá? Assim, termos que as inteligências vão repetindo, né? Acho que é essa a ideia. Mas esqueci o que eu estava falando agora. Gente, minha cabeça está ruim demais. Deixa eu lembrar o que era. Dos artigos, das editoras. As editoras têm pedido que, além de discriminar em que parte, né, em que etapa da construção do artigo os autores trabalharam, eles também pedem para identificar quais são as etapas nas quais foi utilizada a inteligência artificial. E isso é muito relevante, tá, gente? Porque, assim, é proibitivo, né? Para mim, como pesquisadora, e para as revistas também. É proibitivo você usar a inteligência artificial para formular pergunta-problema, né? Assim, isso aí é a essência, é a espinha dorsal do seu trabalho. Assim como é proibitivo usar a inteligência artificial para fazer análise do instrumento de coleta, porque isso também é parte da sua estruturação metodológica. E só que para várias etapas, principalmente a revisão da literatura, ela pode ser muito útil como ponto de partida, tá? E aí você tem que declarar isso de maneira objetiva quando você vai publicar um artigo nas revistas, principalmente as internacionais. A Luana perguntou aqui quais os melhores detectores de plágio. Luana, eu uso um que... A Lud sabe falar melhor disso. Eu uso um que chama CopySpider, e eu não sei se ele é bom ou ruim, tá? Assim, aquela coisa, né? Assim, eu uso há mais tempo, não sei se é bom ou ruim, mas eu tenho certeza que hoje, se a gente jogar no ChatGPT, ele já vai conseguir fazer a identificação dos trechos, que são reproduções literais, desde que os artigos estejam disponíveis na internet. Mas é a mesma lógica do CopySpider, tá? Então, eu acho que se vocês colocarem, vocês vão buscar. Lud, você tem alguma ideia? Você já explorou um pouquinho mais essa coisa do detector de plágio, né? Assim. Eu também uso esse, que é fácil acesso. Ele é ótimo, né? Assim, bem tranquilo. Agora, ele é acessível para todos. Agora, eu tive uma aluna de mestrado que ela tinha
era um pago. Eu vou procurar, eu não estou lembrando do nome dele, mas amanhã eu apresento para vocês. Só complementando o que a Renata está falando, também tem os erros, né, gente? Às vezes a pessoa joga alguma informação, aliás, tenta coletar alguma informação, por exemplo, no chat GPT, e a informação pode vir com erros, né? E a pessoa está acreditando fielmente que aquilo ali está correto. Então, além disso, da parcimônia na utilização, né? Muitas vezes oferecem dados que não são verídicos, que não são informações corretas. Então, requer muita atenção também do usuário, né? Então, usar, como a Renata estava mencionando anteriormente, só para complementar. Excelente, Thaís, assim, acho que é por aí mesmo. Tem até um termo para isso, não sei se é ghost, tem um termo já para isso, assim, ghost, não sei, não lembro agora, mas já tem um termo para essa concepção aí de erros, de invenções, né? Que a inteligência artificial, ela, se for treinada, por exemplo, com base numa fake news, ela vai reproduzir. Ghostwriter, exatamente, é isso aí. Que é essa chance de você ter como resposta erros conceituais, erros de teoria, e isso no seu trabalho pode gerar um comprometimento muito grande. Se eu estou em banca, eu reprovo, tá? Se aparecer alguma coisa nesse sentido, eu reprovo o trabalho. Muitas vezes eu começo a ler, se eu identifico plágio ou, né, se alguma questão que está inconsistente e rodando esses instrumentos, eu identifico que pode ter sido escrita por inteligência artificial, eu já nem leio o trabalho, pra vocês terem ideia, assim, e ó que eu sou boazinha, tá? Então, isso se repete, assim, acho que não sou a única, né, assim, isso se repete na academia, porque vocês são alunos e a gente tem que levar esse senso de responsabilidade para vocês a partir dos instrumentos de avaliação que a gente tem. Né? Então, não é maldade com ninguém, isso aqui não é um aviso, ó, cuidado, não. Mas é para que vocês tenham esse senso de responsabilidade forte na hora de desenvolver o trabalho de vocês. Tá bom? Outra questão que eu acho interessante para a minha aplicação, só complementando da inteligência artificial, é que ela, pelo menos para mim, eu achei muito importante o auxílio de você aprender, talvez, uma linguagem de programação. Existem, por exemplo, no programa de Sociologia Política, o web scraping, né? Você faz a raspagem de dados para poder fomentar a sua análise de pesquisa, principalmente nas redes sociais. Aí eu estava aprendendo, por exemplo, usar o R, né? A linguagem, o R Language, né? No Estúdio R. Então, ele me auxiliou bastante, assim, corrigindo os códigos e tudo mais. Eu acho que, assim, é uma ferramenta que não tem como dissociar mais da atividade acadêmica também. Eu vi uma reportagem agora esses dias, né, que lá nos Estados Unidos, as crianças que recebem, por exemplo, aquele Google, tipo um notebook do Google, né, que na formação deles ali, na formação básica, ela já vem com a inteligência artificial que agora ela fala com a própria criança e ela percebe o que a criança tem de dificuldade ou não. Então, assim, aprender a conviver com isso vai ser, eu acho, o desafio, talvez, da academia agora para frente também. É isso aí. Muito bem observado. Lude, meninos, meninas lindas do PET, tem alguma coisa que vocês queiram complementar, né? Assim, como é que tá? Eu acho que é isso. Até amanhã, né? Até amanhã. Terceiro encontro nosso, que a gente encerra. Eu que vou estar à frente desse terceiro encontro. A gente vai falar sobre os métodos qualitativo, quantitativo, né, e análise de dados. Quem ainda não pegou, tem a lista de presença ainda rolando aí no chat, aí nesse último finalzinho aí. Não deixa de colocar aí a presença não, tá bom? E quem ainda também não entrou no grupo de WhatsApp, do grupo, né, do SASTCC, entra para depois pegar o material que vai ser disponibilizado lá em PDF, tá bom? Então é isso. Aguardo todos vocês amanhã. Tá bom? Obrigadão, gente. Um abraço. Bom descanso. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.
Um abraço.